Então hoje, como sendo a última quinta-feira, né, do mês e do ano, nosso palestrante está aí, o seu Antenor Veiga. Eu peço para que ele possa subir aqui e nos trazer o seu conhecimento. O tema é livre, ele pediu para ser, ele vai nos trazer a sua palestra. O nosso boa noite a todos e a nossa gratidão por vermos tantas pessoas aqui presentes neste final de ano, que muitos poderiam estar viajando, passeando em casa, descansando. No entanto, estão aqui em busca de mais conhecimentos, de mais espiritualidade, porque nós sempre dizemos que são duas riquezas que pertencem ao Espírito em si, e as virtudes que desenvolvemos e os conhecimentos que adquirimos. Isso é o que nós levamos, que, conforme Jesus disse, os ladrões não roubam, porque estará em nós os conhecimentos. Jesus também diz: conhecereis a verdade vos libertará. Hoje nós vamos tecer alguns comentários a respeito do tema Jesus e o Espiritismo. Sabemos hoje, a doutrina espírita já é bastante divulgada, bastante conhecida na nossa humanidade, mas ainda existem pessoas que se perguntam: será que o Espiritismo é doutrina cristã? Outros dizem que não. Mas, graças a Deus, os conhecimentos avançam cada vez mais. A gente lembrando, por exemplo, há 60 anos atrás, meu mano foi estudar aqui no colégio Itaiópolis. Ele era um dos únicos que declarou-se espírita e era, assim, desprezado pelos colegas, pelos demais alunos, porque era uma coisa estranha. Hoje, graças a Deus, tudo evolui. Apesar do Espiritismo ser uma doutrina ainda bastante nova, não tem nem 200 anos de existência, mas já foi divulgado bastante. Quem já estudou Espiritismo sabe que os princípios básicos dessa doutrina é principalmente Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade com os espíritos, a pluralidade das existências, pluralidade dos mundos habitados e a evolução como um geral, o livre-arbítrio. Então nós vamos citar algumas comparações, fazer algumas comparações a respeito de quando Jesus esteve aqui entre nós há 2000 anos atrás. Então, a respeito de Deus, aprendeu-se com Moisés, aquele Deus enérgico que castigava, que punia as criaturas, e ensinou-se que era preciso temer a Deus. Até hoje ainda existem criaturas que temem a Deus, acham que precisa ter esse temor, porque nós, seres humanos, criamos praticamente um Deus dessa natureza. E tudo era necessário que assim fosse, porque o povo bárbaro, como éramos na antiguidade, era preciso que nós tivéssemos um pouco de temor a Deus. No entanto, veio Jesus e ensinou que Deus é Pai, de amor, de bondade, de misericórdia. Então o conceito a respeito de Deus mudou-se totalmente. Aprendemos que não é preciso temer esse Deus, mas amá-lo. Como amá-lo? Jesus deixou muito claro, quando resumiu tudo: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo tanto quanto a nós mesmos. É muito comentado este item, não é necessário nós repetirmos novamente,
mas sabemos que Deus está em tudo. É impossível amar a Deus desprezando o próximo. Se alguém diz que ama a Deus, entra em oração, arruma as mãos, vai na frente do altar e sai dali muitas vezes com o coração cheio de ódio contra os seus semelhantes, então nem sequer essa oração é ouvida pelo Pai Celestial, porque a oração ela deve de partir de um coração puro, cheio de humildade, de simplicidade. E a respeito de Deus, nós aprendemos totalmente com Jesus. No entanto, quando veio a doutrina dos Espíritos, que começaram a se manifestar por toda parte, nos diversos países, a primeira indagação que Kardec fez à espiritualidade foi a seguinte: que é Deus? Vemos aí que muda totalmente o termo, perguntar-se quem é. Sabemos nós que as crenças tinham diversos deuses, cada povo acreditava no seu Deus. Maomé, Krishna, Buda, etc, etc. Para nós é o Cristo, o maior representante de Deus entre nós é Jesus. E quando Kardec indaga que é Deus, responderam os benfeitores espirituais: Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária ou primeira de todas as coisas. Então aprendeu-se que Deus está em tudo, tudo que existe, nós vemos Deus. Nós aprendemos aqui com o nosso companheiro Jorge, que fala que Deus está em tudo, na natureza, realmente está na natureza, nas árvores, nos rios, nos insetos, tudo é Deus. Agora, para vermos esse Deus, é preciso que nós tenhamos maturidade espiritual. Senão nós passamos por cima e não enxergamos o nosso semelhante, o nosso próximo, lamentamos e não vemos esse Deus, não sentimos em nós, porque Deus mais é questão de sentimento, sentir que existe essa fonte criadora de tudo que existe. Então, a respeito de Deus, todas as religiões falam a imortalidade da alma, que é das bases fundamentais também da doutrina espírita. Será que Jesus falou da imortalidade? Claro que sim. Todos os seus ensinamentos sempre se referia ao futuro, ao reino dos céus, à vida espiritual. E não só ensinou, como testemunhou claramente, principalmente na ressurreição, que ele deu a maior prova da imortalidade, foi lá. E não apenas sobre a imortalidade, aprendemos na doutrina espírita, tiramos 3 ensinamentos daquela aparição de Jesus a Maria Madalena lá. Por exemplo, quando ela quis tocar, ela disse: não me toques, ainda não subi ao Pai. O que quer dizer com isso? Não é que Jesus não pudesse ter se desprendido do corpo e estivesse com Deus, mas para nós ensinar, provar que não tinha morrido e que ali estava, também que estava com o seu corpo perispiritual, que a doutrina dos Espíritos muito ensina a respeito do perispírito. Outro ensinamento que tiramos também a respeito dele estar ainda ali, é que todos nós, quando passamos para o outro lado da vida, passamos por momentos de perturbação espiritual. E diz os benfeitores que essa perturbação, ela demora de algumas horas, alguns dias, algumas semanas, como até alguns anos, dependendo de cada criatura, dependendo dos méritos que tenha, dos conhecimentos que tenha, das virtudes que desenvolveu, tudo é levado em conta.
como também da intercessão de outras pessoas. Quando nós intercedemos a favor de alguém, é claro que esse alguém, por nosso intermédio, ele está sendo assistido também. Então vemos aí esses dois ensinamentos que Jesus deixou muito claro e que é princípio básico da doutrina espírita. Agora, sobre comunicabilidade dos espíritos, aí já muda bastante. Todas as religiões falam de Deus, falam da imortalidade, porque se não existisse a imortalidade, não tinha nem por que as pessoas terem religião. Se tudo se acabasse no túmulo, por que nós se preocuparmos com o depois? Agora, sobre essa comunicabilidade, aí já muda. Muitas filosofias religiosas não aceitam, apesar de que nós sabemos que o mundo espiritual está presente também em tudo, nos envolve, ao passo que as criaturas pouco esclarecidas imaginam que quando nós morremos, deixamos o corpo, nós vamos lá para aquele céu distante que as filosofias religiosas nos ensinaram. No entanto, sabemos que não, tudo é questão de vibração. O mundo espiritual nos envolve, tanto o mundo superior como o mundo inferior também, os astrais, dependendo das nossas vibrações, dos nossos merecimentos e com o qual mundo nós estamos ligados. E é preciso, para tanto, que desde aqui nós já vá se ligando ao mundo espiritual, como estamos aqui numa reunião de aprendizado, nós ligando a espiritualidade superior, para nós facilitar essa passagem para o outro lado da vida. Será que Jesus falou, teve algum exemplo de comunicabilidade dos espíritos? É claro que sim. Quem não conhece aquela passagem de Jesus no Monte Tabor, onde ele levou 2 de seus discípulos para o aprendizado, e lá ele transfigurou-se, e os discípulos tiveram a aventura de ver Jesus na sua essência espiritual. E diz a narração que apareceram os espíritos de Moisés e de Elias, e estes conversaram com Jesus. É um trabalho mediúnico, podemos dizer assim, que ficou na história, uma grande maravilha. Como também depois, no Pentecostes, mais tarde, depois que Jesus tinha já sido crucificado 50 dias depois, onde estavam os discípulos reunidos, e eis que as pessoas que estavam presentes tiveram a oportunidade de ver, de visualizar que línguas de fogo desciam sobre a cabeça daqueles discípulos reunidos, e eles ficaram incorporados pelos protetores e falavam, e cada um dos presentes ouvia na sua própria linguagem o que os discípulos estavam falando. Também podemos dizer que é um trabalho extraordinário da vinda dos espíritos de mais alto para entre nós encarnados. A doutrina dos espíritos não poderia ser diferente a respeito da comunicabilidade, pois que veio através das manifestações dos espíritos. Com uma diferença, que o espiritismo estuda a mediunidade. Kardec, após o livro dos espíritos, achou por bem publicar uma obra dedicada totalmente ao esclarecimento de todos aqueles que querem entrar em contato com o mundo espiritual.
Então, o livro dos médiuns, que é a segunda obra da codificação kardeciana, ele é indispensável para todos nós. É um tratado lá onde nós aprendemos tudo como lidar com a espiritualidade, ou seja, como os espíritos intercedem sobre todos nós. Onde tem aquela colocação, que aquela pergunta, se os espíritos nós influenciam, e eles responderam que muito mais do que nós imaginamos. De ordinário são eles que vós dirigem. Será que o povo, os materialistas, aceitam essa colocação? Claro que não. Mas sabemos que eles interferem em tudo. Por mais que nós não tenha a compreensão, mas eles estão intuindo em tudo. Os próprios cientistas, os materialistas, todos têm a assistência dos espíritos do outro plano de vida. Então vemos aí a semelhança. Jesus ensinou e o Espiritismo orienta, tem como base. O outro item é a pluralidade das existências. Tanto uma coisa como outra, tanto a comunicabilidade dos espíritos como a reencarnação, ela sempre existiu desde que existiu o primeiro ser humano encarnado aqui na Terra. Será que Jesus ensinou alguma coisa a respeito da reencarnação? Claro que ensinou também. Já quando desceram do Monte Tabor, os discípulos questionaram o Mestre: por que dizem os escribas que Elias deve vir primeiro, antes do grande dia do Senhor? Porque em Jesus eles reconheciam que era o Messias enviado, principalmente depois desta oportunidade de ver na sua beleza espiritual, aquela coisa extraordinária que diz que suas vestes brilharam como o sol, eles nem conseguiam encará-lo de tão resplandecente que era este Jesus. E quando eles indagaram assim, Jesus respondeu: digo-vos em verdade que Elias deve vir primeiro. No entanto, eu vos declaro que Elias já veio, não o reconheceram, trataram dele como bem entenderam. Assim também o Filho do Homem perecerá. Olha que ensinamento. Os discípulos de imediato reconheceram que ele estava falando a respeito de João Batista, porque João Batista foi uma das pessoas mais ligado a Jesus. Ele andava antes de Jesus, percorrendo as aldeias e anunciando: eis que vem o grande dia do Senhor, eu vos batizo com água e o outro batizará com fogo. E aí vemos mais um ensinamento ainda, quando Jesus diz: assim também farão com o Filho do Homem. O que nós entendemos nesta colocação? Está provando aí que Jesus nasceu como um ser humano, como homem igual a nós outros. Não é um ser diferente como muitas pessoas querem afirmar, pregadores e tantos outros, que o corpo de Jesus era diferente do nosso. Não, ele se alimentava, ele tinha sangue, ele tinha tudo igualzinho ao nosso. Ele se fez humano para representar Deus entre nós. Uma grande diferença, que ele já tinha feito essa evolução espiritual que cabe a nós outros também realizar. Então essa já é uma lição a respeito da reencarnação, quando ele diz ali a respeito de Elias, e comprovando
João era a encarnação de Elias, mas João foi conhecido criança. Então, era o espírito de Elias, que tinha vivido há 600 anos antes. E mais uma coisa interessante, como Elias narra a história que ele também mandou decapitar soldados lá e tantas. Foi muito comum todas essas tragédias. Talvez esta a razão porque ele foi também decepado a cabeça. Tudo tem uma razão de ser. Outro ensinamento a respeito da reencarnação também, que fica muito claro a respeito de Nicodemo. Nicodemo, senador da lei, ele admirava Jesus e tinha uma ansiedade por querer conhecê-lo. Mas também, como acontece entre muitos entre nós, tem pessoas que pertencem à alta sociedade e não querem ir numa casa espírita para não aparecer. No tempo de Jesus não era diferente. Sendo senador da lei, Nicodemos, ele foi procurar Jesus assim, de noitinha, para ser menos visto dos demais. E nesse colóquio com Jesus, quando Jesus disse que era necessário nascer de novo para ver o reino do céu, Nicodemos não entendeu nada, ao qual Jesus respondeu: se te falo de coisas aqui da terra, tem dificuldade, és mestre em Israel e desconhece essas coisas? E se te falasse das coisas do mundo espiritual? Então, tudo tem o seu tempo, como entre nós também. Por exemplo, Kardec deu as iniciais a respeito do mundo espiritual, mas ele nunca disse entre nós que tinha dito a última palavra a respeito do mundo espiritual. E eis que logo, através de Chico Xavier, vem a obra de André Luiz, que é um aprendizado extraordinário a respeito de vida no plano espiritual, onde André Luiz descreve minuciosamente tudo como é a vida no outro plano. Eu, às vezes, até costumo dizer que a revelação de André Luiz para nós é quase que uma revelação da mesma revelação de tanto que esclarece a respeito do mundo espiritual. E os esclarecimentos continuam, porque à medida que nós vamos amadurecendo, nós vamos compreendendo cada vez mais e melhor. Também a doutrina dos espíritos fala da pluralidade dos mundos habitados. Será que Jesus falou disso? Falou sim, quando ele disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Porque até então, até a vinda de Jesus, acreditava-se que a terra que era o centro de tudo. O céu para cima, o inferno nas entranhas da terra, e até tem bastante fundamento, porque nas entranhas da terra ainda fervilha os vulcões. Então diziam que as almas dos que fazem o mal vão para lá, nessa coisa fervente, e ficam eternidade afora lá também, amedrontando nós, criaturas humanas, amedrontando, praticamente contrariando o que Jesus ensinou a respeito que Deus é aquele Pai de amor, de bondade, de misericórdia, que através das diversas parábolas nos ensinou que nem uma ovelha não se perde, todas se encaminharão para a luz, umas mais cedo, outras mais tarde, mas ninguém fica transviado. E depois, mais tarde, sabemos que a doutrina dos espíritos fala muito desses mundos e mais mundos, inclusive tem até a classificação dos mundos, quando se refere dos mundos primitivos, de provas e expiações, de regeneração, mundos felizes, depois mundos divinos ou ditosos, mundos celestes. Ao passo que a própria ciência veio praticamente, desmontou toda aquela crença no céu ali, de
desse azul que nós vemos, que é apenas o ar que forma essa cor azulada, mas que é um infinito, que a Terra é um grão de areia em comparação aos milhares de mundos que existem. Até existem colocações que diz que se a Terra deixasse de existir, não faria falta nenhuma para nós, seres humanos, que precisamos reencarnar. Porque idêntico à Terra, com certeza, tem centenas e centenas de mundos no mesmo grau de evolução. E, no entanto, nós temos tanto medo da morte, tanto medo de tudo que mas temos razão de ter medo, porque as crenças humanas nos amedrontaram. Então, Jesus falou muito a respeito dos diversos, como diz que há muitas moradas, os diversos mundos, como também os estados da alma na erraticidade, que não é preciso estar lá num mundo distante para estar com Deus. Jesus deixou também bastante claro a respeito disso, quando diz que o reino dos céus está dentro de vós. Brilhe a vossa luz, vós sois deuses, mostrando que cada um de nós podemos se ligar a Deus sem estarmos lá no mundo distante daqui mesmo, se nós agirmos do bem, vibrarmos positivamente, nós estamos praticamente criando esse céu dentro de nós mesmos. Outras pessoas dizem, mas eu sofro tanto, quando eu morrer eu quero ir para o céu. É claro, esse desejo é inato em todas as criaturas. No entanto, nós aprendemos em Espiritismo que se nós não criarmos este céu dentro de nós não vamos encontrar nem depois, a não ser de muito tempo, com as nossas mudanças. Falando em mudança, é muito comum o termo em Espiritismo quando diz que o verdadeiro espírita se reconhece pela sua transformação moral e os esforços que emprega para domar as inclinações más. De onde vêm essas inclinações más? Das nossas precedentes existências, que nem sempre nós agimos de acordo com as leis divinas. Quantas vezes nós se equivocamos e erramos contra a justiça divina? Hoje, com todos os conhecimentos, ainda é comum nós errar, nós vacilar, nós cair. Mas Jesus também ensinou com tanta clareza quando ele estava carregando a cruz e caiu. E eis que apareceu um cidadão chamado Simão Cirineu, ajudou a carregar a cruz. Assim nós também nos caminhos da vida, por mais difícil que seja a nossa jornada, sempre tem alguém ao nosso lado disposto a nos ajudar. O que é preciso é que nós confie nesta ajuda e seja humilde de coração para aceitar, porque a ajuda vem. Também aprendemos em Espiritismo a respeito do livre-arbítrio, que é comum, que é um dom que Deus deu para todas as criaturas, desde a nossa criação. Se nós analisarmos, Deus não obriga nós a nada. E nós, devido ao nosso egoísmo, nosso orgulho, nós queremos mudar os outros. Não tem por que nós querer pensar em mudar os outros. Agora, nós temos o dever de mudar. Principalmente quando já conhecemos o caminho. E existe uma colocação do Espírito de Verdade no capítulo 6 do Evangelho Espiritismo,
onde é o próprio Cristo falando para nós quando diz: sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, que, vendo o céu, cai nos abismos do erro. É interessante e profunda essa colocação. Está falando para nós, que já conhecemos por onde devemos andar. E, no entanto, quantas vezes nós fracassamos, quantas vezes erramos, e vamos errar ainda, porque somos espíritos imperfeitos nessa caminhada evolutiva. Essa caminhada evolutiva, sabemos que ela nunca cessa. O próprio Cristo, que é Espírito puro, continua crescendo, evoluindo, se elevando cada vez mais, mas ensinou para todos nós que o mesmo caminho, a mesma trajetória, nós podemos também seguir. Também ensinou-se nas crenças religiosas a respeito dos anjos e nós outros, colocando os anjos lá distantes de todos nós. Eles estão um pouco distantes porque evoluíram antes de nós. Mas as crenças ensinaram que Deus os criou assim, e nós outros aqui sofrendo. Não seria justo esse Deus de bondade criar anjos prontos só para serem felizes e nós outros para sofrer. A doutrina espírita nos ensina com clareza, com lógica, que todos nós partimos do mesmo princípio, simples e ignorantes, e dado nós o livre-arbítrio para que crescêssemos, para que agíssemos na vida. Então, é um direito de todas as criaturas serem livres. Agora, sabemos também que essa liberdade, ela não é total para todas as criaturas. Ela vai até uns limites. Quando a criatura era demais, é dado também um basta para que ela não se afunde demais nas trevas dos abismos, principalmente agora nessa hora de transição. Já foi dado para todos nós séculos e séculos para que nós se emendássemos perante as leis divinas. Então, as criaturas que não concordarem com os ensinamentos da divina lei de amor, não poderão habitar na terra aqui nos séculos vindouros, porque este mundo aqui, todos nós sabemos, está passando por uma fase de transição para um mundo de regeneração. Então enche-nos de esperança por sabermos que os tempos das dores, eles estão passando. Feliz daquele que aceita com humildade, com resignação, que carrega a sua cruz sem lamentações. Estamos talvez quitando débitos de outras existências equivocadas, mas o amanhã promete para todos nós um futuro melhor, desde que nós procuremos plantar sementes de amor, de bondade, de ternura, de perdão, de compreensão. Isso nós temos as nossas oportunidades todos os dias, todas as horas. Então que aproveitemos este final de ano. Se nas famílias ainda houver alguma pendenga, podemos dizer assim, no termo mais comum para que nós nos entendamos, alguma pendenga de encrenca, de mágoa entre familiares. Nós dizemos que encrenca não presta nem entre pessoas estranhas, mas entre familiares ela é mais doída ainda.
que nos ensina os benfeitores espirituais, que muitas vezes são colocados no mesmo lar, pessoas que têm antipatia, que têm débitos uns para com os outros, para que, com as orientações que essa doutrina proporciona a todos nós, possamos vencer essas pendências. Então, que neste final de ano, neste novo ano que está próximo a iniciar, possamos todos nós ser gratos a Deus, gratos à vida, gratos a tudo, porque a vida aqui na terra, por difícil que seja, ela é uma bênção que ajuda a nossa trajetória evolutiva. Estamos aqui não por acaso, principalmente nessa hora de transição. Jesus conta com cada um de nós que façamos algo por um mundo melhor, que possamos despertar para esta realidade. Que Deus nos abençoe a todos e em nome de Jesus encerramos as nossas colocações na noite de hoje.